Diocese de Ponta Grossa, nós vamos iniciar neste momento o encontro diocesano de liturgia, falando sobre a Santa Missa. Vamos usar o material sobre a introdução geral do Missal Romano. Então, serão momentos bem especiais que nós teremos aqui. Eu estou na Paróquia Santana, aqui em Castro, e eu espero que o som e a imagem esteja muito bem, né? Você esteja ouvindo e vendo bem esse momento. Serão 4 encontros, nós estamos iniciando hoje, no dia 4 de março, pedindo a intercessão de São Casimiro, pedindo a intercessão da nossa querida padroeira diocesana, Mãe da Divina Graça, e de São José. Vamos fazer, então, uma oração inicial e depois quero fazer uma acolhida a todos para esse momento tão especial nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos colocar, então, na presença da Virgem Maria, Mãe de Deus, que Nossa Senhora nos ensine, nos mostre, nos ajude a perceber na nossa vida, na liturgia que nós celebramos, o caminho de Jesus, o mistério pascal de Cristo na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma primeira informação para você. Se você puder curtir aqui a página da nossa paróquia, porque mais pessoas poderão ver essa formação. E também, qualquer dúvida que você tiver, nós temos a nossa equipe técnica aqui, né? Que tem o Júlio e o Edson, que são aqui da nossa paróquia, nos ajudam muito, e eles estão com toda a parte de iluminação e cuidando das câmeras, para nós podermos fazer esse momento da Diocese. Então, eu quero agradecer muito ao Padre Martinho e a todo o Conselho de Pastoral, na pessoa da Suzana, a coordenadora, que nos emprestou aqui, estão nos emprestando a paróquia para nós podermos fazer esse momento que é diocesano, não é somente paroquial. Então, quero agradecer ao Júlio e ao Edson, que se propuseram a nos ajudar todos os dias aqui na formação. E hoje está comigo aqui da nossa comissão diocesana, e você vai poder olhar ali ele, né? O Patrick, que é o nosso rapaz do chat. Ele vai responder tudo para você, nas suas dúvidas e também nos momentos em que você fazer alguma pergunta sobre a liturgia, né? Sobre o conteúdo que nós estamos passando para você. Então o Patrick vai ficar ali todos os encontros, ele é de Carambeí, coordenador dos acólitos, e ele irá nos ajudar. E ele também faz parte da nossa equipe diocesana. Então seja bem-vindo, Patrick. Quero agradecer à Comissão Diocesana de Liturgia, que nós preparamos com muito carinho para você esse momento de formação, de conteúdo, né? Conteúdo de uma fonte da nossa espiritualidade, que é o Missal Romano. E nós vamos estudar, iniciando essa introdução do Missal Romano. Mas antes vamos compreender uma coisa. O Missal Romano ele vai vir uma terceira edição típica. Essa edição, ela vai ter algumas alterações. Então nós vamos ver algumas alterações, vamos ver também esse início hoje sobre a Santa Missa, a partir desse documento aqui, Introdução Geral do Missal Romano, e também Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Eu não me apresentei, eu me chamo Padre Álvaro, eu sou vigário aqui na Paróquia Santana e também coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia e de Canto Pastoral. E nós buscamos sempre, todos os anos, nosso propósito, de acordo também com o nosso Bispo Dom Sérgio
e com a ação evangelizadora, levar um momento de formação para as nossas equipes, seja para o canto, como também para a liturgia. Como estamos em tempos difíceis e tempos assim desafiadores, a nossa primeira opção foi realizar essa formação online. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Que bom que estamos reunidos para fazer esse momento diocesano. Vá colocando ali o nome, a sua paróquia, para que o Patrick possa acolher a todos. Nós ficamos muito felizes mesmo, por estarmos reunidos em nome de Cristo e aprender dele, porque é um mistério pascal. E é isso que nós queremos vivenciar. Não somente aprender, mas também vivenciar o mistério de Cristo. Vamos lá? Estão todos preparados? Nós enchemos mais de 3 grupos com pessoas que fizeram as inscrições. Por que fazer as inscrições? É algo que eu quero participar, eu quero aprender, eu quero visualizar isso, eu quero aprofundar o meu conhecimento litúrgico. Então tem pessoas de muitos lugares, até de fora da nossa diocese, que também estão participando. Então sejam bem-vindos. Nós vamos aprofundar esse conhecimento litúrgico e ministerial sobre o missal romano. O centro do missal, que ele está aqui, chama-se Ordinário da Missa. Ele inicia mais ou menos na página 404 e vai até a página 533. O Ordinário da Missa é toda a celebração, é a ordem que a celebração da missa tem. E nós vamos ver isso também a cada momento na nossa casa e no seu estudo que você está fazendo. Eu estou somente ajudando. A primeira parte é os ritos iniciais, a segunda parte, toda a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e também os ritos de conclusão e ritos finais. Então, esse aqui está no centro do missal. A primeira parte do missal é o mistério pascal, ou seja, tem os ciclos da Páscoa, do Natal e também do tempo comum. Essa é a primeira parte, a centralidade e o ordinário da missa. A primeira parte, o mistério pascal. Depois, nós vamos ter o próprio dos santos. Muito bem, o que nós vamos estudar? O missal romano, então, ele tem essa centralidade que é o ordinário da missa, a primeira parte que é o mistério pascal, com o advento, o ciclo do Natal, Quaresma, o ciclo da Páscoa e o tempo comum. E depois do ordinário da missa vem o próprio dos santos. Aqueles que mergulham no mistério pascal buscam e encontram a santidade. Este é o sentido. Também tem toda a parte das orações eucarísticas. Nós vamos ver hoje a questão da introdução do missal romano, que é esse início, a instrução geral para o uso do missal romano. E ele será dividido então, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais ou de conclusão. E a cada momento, nós vamos acompanhando o material aqui, mas também foi enviado nos grupos os slides para que você possa baixar aí no seu computador ou no celular e poder ir anotando tudo aquilo que nós vamos aprender neste dia. O primeiro tema que nós vamos ver aqui da Instrução Geral do Missal Romano, que é um documento das edições CNBB com o texto oficial que está no livro litúrgico, ele chama-se A Importância e a Dignidade da Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, o Missal Romano, ele não é um livro que nos ensine somente a arrumar as mãos ou inclinar a cabeça. O Missal Romano é algo que deve ser fonte da nossa espiritualidade litúrgica. Vamos dizer juntos? O Missal é fonte da nossa espiritualidade.
é uma fonte da igreja. Não é algo que eu somente uso para preceitos ou ritualismos, mas é uma fonte. E nós vamos perceber por que ele é fonte. Por que ele é fonte? Eu celebro aquilo que eu creio. Celebrar é algo do que eu estou crendo e eu creio. O mistério pascal é justamente essa centralidade que nós vamos perceber nesse estudo aqui pela nossa Diocese de Ponta Grossa. O missal ele estabelece aquilo que acreditamos. O livro do missal, então, ele é fonte. Ele é fonte. Ele não é somente um subsídio. É uma fonte de onde brota as orações e tantas coisas bonitas. O missal, então, ele dá um ritmo para bem celebrar, a riqueza das orações, a simplicidade dos seus gestos, a elegância das vestes e a sobriedade que traz a celebração eucarística. O missal, então, é a possibilidade para o encontro com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Ele é o Senhor. É o Senhor que nós celebramos. É o Senhor que nós buscamos celebrar. O mistério pascal, então, é celebrado em todos esses momentos, aqui em tudo que o missal romano traz para nós. A missa, ela teve várias alterações, especialmente a partir do Compêndio Vaticano II, Concílio Vaticano II. A Constituição Sacrosanto Concílio é a Constituição sobre a Sagrada Liturgia. E ela traz várias alterações no qual o missal romano nasceu. O primeiro missal, chamado Missal Tridentino, do ano 1570, também conhecido por nós como Missa Antiga. Um livro grande onde existiam as leituras e as orações. Ele era em latim, é em latim ainda, porque nós trazemos a questão da história, e o padre celebrava a missa de costas para o povo e rezava, fazia todos os momentos que continham no missal. A partir do Concílio Vaticano II, 1962, a primeira Constituição aprovada foi Sacrosanto Concílio. Essa Constituição, ela transformou, então, este missal da Missa Antiga Tridentina na primeira edição típica do missal romano, chamado Missal de Paulo VI, de 1969. A segunda edição saiu em 1975. E agora nós temos uma comissão chamada CETEL, Comissão Episcopal para Textos Litúrgicos. Essa comissão ela está se preocupando com a tradução do novo missal romano, que é a terceira edição típica e que virá para nós. Nós não sabemos ainda a data certa, mas ela já está em produção nesta comissão, que é coordenada por Dom Edemar Peron, que é o bispo, esse bispo que é o nosso referencial da liturgia no Brasil. O bispo anterior era Dom Armando Bussiol, o bispo que trazia, que era o coordenador da CNBB na questão da liturgia. Na música, nós temos o irmão Fernando Benedito Vieira, que veio para a nossa diocese no ano passado, em fevereiro, fazer uma formação sobre a música litúrgica. Ele é o coordenador nacional da música. Por que nós vamos aprender hoje sobre o missal romano? Nós só conseguiremos compreender as mudanças que o missal trouxer quando nós já conhecermos aquilo que existe. Eu quero perguntar para você, você já teve contato com esse livro litúrgico? Com esta fonte? Já pegou ele na sua mão? Já olhou as páginas? Ou ele é somente o livro do altar, livro do padre? Muito bem, ele é usado
pelo presidente da celebração durante toda a missa. Mas esse documento, Instrução Geral do Missal Romano, é para todos nós que celebramos a Eucaristia. Por isso que nós vamos compreender algumas mudanças que aconteceram e vão acontecer na terceira edição típica do Missal Romano. Muito bem até aqui? Então essa introdução é sobre o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar o Missal para compreender aquilo que nós temos, o hoje. A partir disso, nós vamos compreender também as mudanças que virão no novo Missal Romano. Essa formação, ela ajuda todos nós, queridos irmãos e irmãs, padres, ministros, coordenadores de liturgia, leitores e também para a música. Vamos para uma primeira mudança que vai acontecer. O tempo do Advento, no Missal Romano agora, ele traz o primeiro domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segundo domingo. Já a Quaresma, se você está celebrando a missa em casa, assim, celebrando pelos meios de comunicação, mas você também tiver o contato com o Missal, você vai perceber que ele tem o primeiro domingo da Quaresma, segundo, terceiro, quarto e quinto, e depois os dias da semana. Uma das alterações que vai ter é que vai voltar como o Advento. Primeiro domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado da primeira semana, depois segundo domingo e assim por diante. Na Sexta-feira Santa nós não temos a bênção final. No novo Missal, na terceira edição típica, desde a quarta-feira de cinzas até a quarta-feira antes da Quinta-feira Santa, existirá uma oração que é uma oração sobre o povo, como ela existe na Sexta-feira Santa. Todos os dias da Quaresma, essa oração vai ser feita antes da bênção final nas missas. Isso também o Missal Novo vai trazer. E essas orações, elas foram pegas, foram tiradas do Missal de 1962, da primeira edição típica. No tempo pascal também os domingos vinham separados dos dias de semana. Na nova edição vai vir primeiro domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segundo domingo, segunda, terça. Essa é uma alteração que terá no novo Missal Romano. No próprio dos santos, o santo é aquele que nós celebramos o fruto da santidade, o fruto daquele que vivenciou o mistério pascal de Cristo. Existem santos que não estão no Missal, e na terceira edição eles vão entrar. Por exemplo, Santa Baquita, Nossa Senhora de Fátima, São Paulo VI, São João Paulo II, São João 23, Santa Paulina, Santa Dulce, Frei Galvão, Beatos do Rio Grande do Norte. Isso na questão das celebrações no Brasil. No mundo, vão entrar os mártires da China, os presbíteros do Líbano, Teresa Benedita da Cruz, São Pio de Pietrelcina, não está no Missal e vai entrar agora na terceira edição. E também as alterações que o Papa Francisco fez. Santa Maria Madalena, Santa Faustina, a inserção de São José nas orações eucarísticas. E é interessante porque eu também acreditava que era em todas as orações eucarísticas. São 13 que nós temos no Missal. E tem essas últimas são a das missa para as crianças. Mas não é em todas as orações. A orientação que o Papa Francisco fez para a congregação, para o clero e o culto divino, é que seja na oração 1, 2, 3 e 4. Nas outras não. Somente nas 4 primeiras. Muito bem. E o capítulo 9 da instrução do geral do Missal Romano terá muitos esclarecimentos e também será um capítulo novo.
Por isso que depois do missal novo vai sair uma nova instrução geral para nós compreendermos melhor. Então nós vamos entender hoje aquilo que nós temos para compreender aquilo que iremos receber. Muito bem até aqui. Eu gostaria de iniciar esse momento, fazendo essa introdução e trazendo a importância que é o silêncio. Nós temos 1 hora de estudo. Então, eu gostaria que você, equipe de liturgia, avalie como que está o teu silêncio, como que está a vivência do silêncio, especialmente nesse momento da quaresma. Se pergunte aí, como que está o silêncio antes da celebração? O silêncio na sacristia. As nossas sacristias, às vezes, são, perdão da palavra, hoje nessa formação, uma bagunça. O silêncio é próprio daquele que ora, daquele que reza. Nós não precisamos somente compreender ritos, por isso que o missal é fonte. Dom Edmar Peron falou isso na formação que ele teve que ele nos mandou sobre o novo missal romano, e você pode assistir lá no site da CNBB. Ele diz que o silêncio é importante para que nós possamos celebrar bem. Amar o silêncio e preparar-se antes para a celebração. Se você está com o documento, na página 39, diz assim: a celebração da missa como ação de Cristo e do povo de Deus, hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a igreja, quer universal, quer local, como para cada um dos fiéis. Queridos irmãos e irmãs, a nossa espiritualidade cristã nasce da Eucaristia. Portanto, a missa é o centro da nossa vida, da nossa igreja. É o Cristo que é o centro. E ele se dá nas espécies do pão e do vinho, no corpo e sangue de Cristo. Por isso a importância de aprofundarmos o nosso conhecimento litúrgico sobre a Santa Missa. Aprofundarmos o nosso conhecimento litúrgico sobre os ritos, sobre aquilo que nós vivenciamos. Nela culmina toda a ação pela qual Deus em Cristo santifica o mundo, bem como todo o culto pelo qual os homens, por meio de Cristo, Filho de Deus no Espírito Santo, prestam adoração ao Pai. Nós glorificamos a Deus e o Senhor nos santifica a cada dia, a cada momento, a cada celebração. Nela se comemoram, olha que interessante, também ao longo de todo o ano litúrgico. Você recebeu um material sobre o ano litúrgico. Eu não vou falar sobre o ano litúrgico, porque você já deveria ter estudado. Se você ainda não tem, nós vamos reencaminhar no grupo, é só pedir para o Patrick. Os grupos que nós criamos para esse mês é para nos ajudar com materiais. Então, se você já recebeu, já deveria ter lido. Portanto, os mistérios da redenção de Cristo estão presentes aqui na celebração. O mistério da cruz, o mistério da ressurreição. Por isso que no momento da consagração nós dizemos: eis o mistério da fé. Todas as outras ações sagradas e todas as obras da vida cristã, com ela estão relacionadas, dela derivam e a ela se ordenam. Isso na página 39. Eu gostaria de ler para você o número 20 aqui do nosso documento. Realizando-se a celebração da Eucaristia, como também toda a liturgia, por meio de sinais sensíveis que alimentam, fortalecem e exprimem a fé, deve-se escolher e dispor com o maior cuidado as formas e elementos propostos pela Igreja, que em vista das circunstâncias, de pessoas e lugares, promovam mais intensamente
a participação ativa e plena dos fiéis, e que melhor respondam às suas necessidades espirituais. O documento Concílio Vaticano II, Sínodo do Compêndio Vaticano II, que aconteceu no ano de 1962 a 1965, promulgou a Constituição Sacrosanto Concílio, que no número 14 diz que a nossa participação seja ativa, plena e frutuosa. Como que nós vamos participar ativamente se nós não conhecemos a fonte da nossa espiritualidade? Para participarmos plenamente e frutuosamente, nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento. Mas, mais do que aprofundar o conhecimento, vivenciar a missa, vivenciar o mistério de Cristo. Como é bom celebrar numa comunidade que eles respondem. Como é bom celebrar numa comunidade que as pessoas estão preparadas para ler, para proclamar a palavra. Como é especial celebrar numa comunidade em que o padre realiza uma homilia muito boa. E também os cantores cantam músicas que nos levam para a palavra de Deus, não para chamar a atenção para si mesmos. Perceberam a riqueza das nossas formações? Se você está com dúvidas, vá perguntando para o nosso amigo Patrick e ele vai responder tudo para você, ou no final ele vai fazer as perguntas para nós. A liturgia, no slide próximo, ela é um movimento de ritos, ações, gestos, palavras e símbolos. Foi o que o padre acabou de ler. A glorificação de Deus que gera a salvação no coração do homem. E esse intercâmbio, podemos usar a palavra, que existe entre o céu e a terra, na igreja peregrina, que celebra a igreja triunfante, o Cristo, o Cordeiro de Deus. E aí nós vemos então a necessidade de ministros orantes, com vida de oração. Queridos irmãos e irmãs, antes de ir para a celebração da Eucaristia, no qual você vai contribuir com o seu dom e o seu ministério, seja ele da liturgia da palavra, seja ele a questão dos comentários, seja ele o canto, qual for o trabalho que você irá realizar, se prepare pela oração. Peça a graça do Espírito Santo sobre você. Você não sabe como nós estamos rezando por esse encontro aqui online. Muito, muito, para que tudo possa acontecer segundo a vontade de Deus. A leitura orante semanal. Ler, aprofundar a palavra de Deus. Deixar que a palavra entre no meu coração. Um retiro espiritual e formativo. Na Assembleia nossa diocesana do ano passado, foi pedido para que as equipes de liturgia tivessem subsídios para a formação. Lembram disso? Foram os coordenadores que pediram para nós. Eu estava lá na Assembleia, juntamente com toda a equipe da ação evangelizadora. Estamos em aprofundamento do Diretório Diocesano de Liturgia, mas com a mudança do missal, nós não podemos lançar um diretório já, porque nós iríamos perder todo um trabalho. Então nós temos que ir esperar até o missal, a terceira edição, ficar pronta, e assim, com a bênção do nosso bispo, com a revisão também e atualização dos padres, párocos, nós, se Deus quiser, terá esse momento de formação que você poderá ter na sua comunidade, seja ela do interior quanto na matriz. Então essa formação anual das equipes de liturgia, dos ministros, daqueles que ajudam. Por quê? Para que tenhamos uma formação ativa na liturgia. Número 14, se você tem esse documento ou gostaria de ter, consiga ele para você ter na sua formação. Compêndio do Vaticano II, Constituições, Decretos e Declarações.
Sacrosanto Concílio número 14. Participação ativa, para que todos possam promover essa participação. Sentir-se presente e participante da liturgia, como esse diálogo de salvação, mistério pascal de Cristo. Consciente, porque as pessoas devem entender aquilo que estão celebrando, entender aquilo que estão vivenciando e viver de todo o coração aquilo que você está proclamando. Nós celebramos, nós aprendemos a celebrar aquilo que nós cremos. Agora pense na sua comunidade e no seu modo de celebrar. Será que você está crendo em alguma coisa pelo modo que você está celebrando? Ou não? Veja como a liturgia, ela nos ajuda a questionar a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ministério. E frutuoso, porque é necessário que haja inserção no mistério celebrado. Para impulsionar o nosso agir cristão. Queridos irmãos e irmãs, a missa é realizada dentro do templo, mas ela é vivida fora. A missa inicia quando eu saio da igreja. Eu me torno Eucaristia para as pessoas. Um sacramento da caridade. Esta é a vivência da Eucaristia. Ou próprio da liturgia, leitorgia, laus ergon no grego, obra em favor do povo. Eu realizo algo para alguém, isso é liturgia, isso é fazer liturgia. Eu celebro aquilo que eu creio. Tudo bem até aqui? Se tiver muitas perguntas, o Patrick já vai me fazer, mas como que está? Espero que você esteja acompanhando e vivenciando esse momento. O próximo slide agora é sobre já a estrutura da missa e o momento aqui próximo da nossa instrução geral do Missal Romano. Em 4 partes, mas ela é 2 partes somente, o que diz aqui no nosso, na instrução geral. A primeira é a liturgia da palavra, com os ritos iniciais. E o segundo momento é a liturgia eucarística, com os ritos de conclusão. Perceba, 2 momentos que se intercalam num só. Eles não se separam. Eles não se separam. Para nós compreendermos, nós vamos dividir ele em 4 momentos. Mas para compreendermos melhor, a celebração eucarística ela vai ser vivenciada a cada dia por você. Na missa ou ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado e reunido sobre a presidência do sacerdote, que significa o Cristo. É na celebração da missa que se perpetua o mistério da cruz. No número 28, quero ler para você, diz assim: a missa consta, por assim dizer, de 2 partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si que constituem um só ato de culto. Perceba, um só ato de culto. Os diversos elementos da celebração da missa. O número 29 fala para nós assim: quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja, é o próprio Deus que fala ao seu povo, e Cristo presente em sua palavra. Quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja, é o próprio Deus que fala ao seu povo, e Cristo presente em sua palavra que anuncia o Evangelho. Nós já temos algumas perguntas, mas no final, então, eu vou responder. Qual que é o nosso trabalho como cristão, como pessoa, como aquele que busca o Senhor? Primeiro é escutar com veneração. É o que traz a instrução geral do Missal Romano. Escutar com veneração, dando o elemento máximo da importância para a liturgia da palavra. Nós vamos aprofundar melhor semana que vem. Olha que legal, semana que vem nós vamos aprofundar a liturgia da palavra, com tudo, seus gestos, símbolos, palavras,
Também falaremos sobre os evangelhos, ano A, B e C. E o 2 é a homilia. A homilia é a palavra de Deus proclamada e também meditada pelo sacerdote, pelo diácono ou pelo senhor bispo. O leigo, o ministro leigo não faz homilia, somente faz reflexão da palavra. Se ele tem uma boa formação, ele pode fazer uma breve, muito breve, reflexão sobre o texto do Evangelho. Se você está inseguro, pegue o subsídio que você usa na sua comunidade. Pode ser o Deus Conosco, o domingo, qualquer subsídio que você esteja preparado para realizar esta reflexão da palavra de Deus. Que bom, né, gente? Que bom aprender, que bom vivenciar esses momentos da liturgia diocesana. Deus abençoe. Deus abençoe você, o seu ministério, que o Espírito Santo encha a tua vida de muitos dons, para que nós possamos servir melhor, para que nós possamos vivenciar melhor esse aspecto da liturgia na nossa vida. Eu quero acolher que tem padres também assistindo, né, que são esses condutores, pessoas que nos ajudam na evangelização. Seminaristas, então que Deus abençoe, irmãs religiosas, que Deus proteja, que Deus nos dê sempre a graça de vivenciar, de ter o mistério pascal de Jesus como centro. Continuando no slide dos diversos elementos da missa, as orações que são próprias do sacerdote. Olha que interessante. E você na sua casa, vá agora dividindo, nós vamos dividir a celebração da missa para compreender. O primeiro momento que cabe ao sacerdote é a oração eucarística. Só ele ou o bispo pode rezar a oração eucarística. 2. As outras orações, chamadas na teologia de eucologia, estudo sobre as orações. Qual a primeira oração? A oração da coleta. Segunda oração, oração sobre as oferendas. Terceira oração, oração depois da comunhão. Tranquilo? Próprias do sacerdote. O que cabe ao sacerdote também? Saudação inicial. O que é uma saudação? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Isso é uma saudação. O que vem em seguida é uma aclamação. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tranquilo? A saudação inicial com uma aclamação. Breve exortação antes do ato penitencial, acompanhada de um momento de silêncio. Eu acabei não colocando no slide, mas está na instrução. Proclamar a palavra de Deus, especialmente o Evangelho, isso cabe ao sacerdote. Na falta do diácono, é o próprio sacerdote que proclama o Evangelho e dar a bênção final. Por isso, enquanto o sacerdote profere as orações, aqui eu queria destacar o número 32 do nosso livro. Eu quero ler especificamente daqui. Número 32. Da mesma forma que cabe ao sacerdote a proclamação e dar a bênção final. A natureza das partes presidenciais, ou seja, do presidente da celebração, exige que elas sejam proferidas em voz alta e distinta, para que todos possam compreender. Por isso, para que todos possam escutar. Por isso, enquanto o sacerdote as profere, não haja outras orações nem cantos. Ok? Número 32. E calem-se o órgão ou outros instrumentos, ou qualquer instrumento. Especialmente na oração eucarística. Não existe som, a não ser a voz do próprio Cristo, especialmente na consagração, que é a palavra de Cristo que consagra o pão e o vinho. Calem-se qualquer outro som. Isso está no documento, não sou eu que estou falando.
Então, o número 32, nós podemos tirar uma cópia e enviar para você no grupo, para você saber que não tem outros barulhos. Nos oremos inicial e final, se o padre for cantor, você pode acompanhar com o órgão. Aqui na nossa paróquia, nós temos um tecladista ótimo que ele acompanha. O padre começa a cantar, ele já pega o tom. E tem também um rapaz do violão. Você cantou, ele pega o tom. Isso é ótimo. E ele faz aquele reto tom, para que fique algo bonito, solene. As orações antes do Evangelho, a preparação das oferendas e depois da comunhão, são 3 orações que são rezadas em silêncio, pelo sacerdote. Os diversos elementos da missa, nós estamos nesse momento aqui, número 2, do nosso capítulo 2 da instrução. Outras fórmulas que ocorrem na celebração. Você pode pensar, mas e agora, qual é a minha parte na missa? A tua parte na missa que está celebrando primeiro que a missa é comunhão, é comunitário. É um diálogo entre Jesus e a sua esposa, a igreja. Entre o sacerdote, o presidente da celebração e o povo reunido. Entre Cristo e a sua igreja. É um diálogo, não um monólogo, é um diálogo. As respostas, as aclamações, constituem o grau de participação dos fiéis, participação ativa. E existem 4 partes, que você participa plenamente na Eucaristia. O primeiro delas é o ato penitencial. É por minha culpa, minha tão grande culpa, como a primeira ou segunda fórmula do missal romano, que traz para o ato penitencial. Esse é um dos momentos de participação ativa dos fiéis. Se ele não for cantado, ele deve ser rezado. O creio, a profissão de fé, é todos que realizam, são todos que realizam. Também as preces, a oração da comunidade. E ela deve ser feita do ambão, porque ela é liturgia da palavra. Perceberam? Nós vamos logo, no outro encontro, aonde que finaliza a liturgia da palavra. Então, se é liturgia da palavra, ela deve ser feita no ambão, e isso também está aqui na instrução geral do missal romano. Eu não sei o número de cor, o padre não consegue saber tudo, não é verdade? Estamos todos em formação. Eu aprendi muito, gente, lendo e estudando o missal romano. Acredito que a equipe diocesana também, nós não pudemos nos reunir para fazer o estudo, mas fizemos o estudo online. Então, eu acredito que todos aprenderam muita coisa. Muita coisa. Aprender e vivenciar com a graça de Deus. E depois, as outras partes que você realiza. Leituras, as orações que nós fazemos, a partir das preces também. Perdão, voltando lá, as preces e o quarto momento é a oração do Senhor, o Pai Nosso, logo depois da oração eucarística, dentro da liturgia eucarística. A exortação, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A exortação, o Senhor esteja convosco, você diz, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ou a aclamação que vem com exortação. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E também os cantos que nós, faz parte da Assembleia. A equipe de cantos sintonizadas com o mistério que está sendo celebrado, estão sempre atentos para a escolha dos cantos. Queridos irmãos, agora nós vamos entrar num momento aqui, já é 8h49. Na instrução geral do missal romano, ele diz assim: evitem-se comentários iniciais. O ano passado, todos os subsídios, em conformação com aqueles que escrevem, em conformidade com aqueles que escrevem os subsídios de liturgia que são muito usados nas nossas paróquias, seja ele qual for que você usa, para termos aquele ordenamento das leituras de todos os dias, retiraram o comentário inicial e passaram ele
para antes do ato penitencial. Perdão, depois do ato penitencial. Agora eu gostaria só que vocês confirmassem para mim se é depois ou antes do ato penitencial. Tem um livrinho ali atrás, você pega para mim, por favor? Só para eu dizer bem certo a informação para você. Porque o comentário inicial ele não faz parte da liturgia. Ele não é um ato litúrgico. Qual é o primeiro ato litúrgico que nós vamos ver? É o canto de entrada acompanhado da procissão de entrada. Esse é o primeiro ato litúrgico. Mas, padre, na minha comunidade tem o comentário inicial. Não, é o Deus Conosco. Não queria dizer o nome, mas é o Deus Conosco, né? O livro do subsídio que nós usamos aqui. Então, para que em muitas paróquias, então nós colocamos nessa orientação, eu tenho ela, podemos enviar novamente para vocês, foi passado pelo nosso bispo Dom Sérgio, com a ajuda do padre Jaime também, que é o nosso cerimoniário diocesano, para nós sabermos como realizar essa orientação sobre o comentário. O comentário na missa do domingo, ele vem depois da saudação, depois do sinal da cruz. Então, que seria, o que é esse comentário aqui? É trazer em poucas palavras qual a índole da celebração. A oração do dia já vai fazer isso, a oração da coleta. Espero que você esteja compreendendo todas essas partes. A oração da coleta já vai trazer a centralidade da celebração. Mas o comentário inicial, então, ele vai trazer algo diferente, algo bonito também para a nossa celebração. Liturgicamente, então, ele foi trazido para antes do ato penitencial, que seria o sacerdote, o presidente da celebração, que faria esse momento. Nas nossas comunidades, muitas continuam realizando o comentário inicial. De acordo com o pároco, sempre, coordenador de liturgia, fale sempre com o seu pároco. O que a equipe diocesana e a comissão traz é o ideal. Aquilo que nós chamamos na teologia de teológico litúrgico. É o ideal que nós deveríamos todos viver. Mas o teológico pastoral, ou chamado litúrgico pastoral, que é esse guia que nós temos da CNBB, é o que você vive na tua comunidade. É claro que ele deve ser sempre orientado através dos documentos da igreja e de um direcionamento, como nós estamos vendo no missal. Não pode ir para qualquer lugar. Quem vai para qualquer lugar não sabe para onde está indo. Nós sabemos para onde estamos indo. A igreja nos fornece uma fonte, que é o missal romano, e nós estamos aprofundando hoje na instrução geral do missal, deste documento. Mas se na tua comunidade tem as intenções das missas, as intenções de sétimo dia, aniversariantes, e existem os comentaristas. Eu coloquei algumas indicações para o início da celebração. O início da celebração você pode usar assim: com alegria cantemos, reunidos em Cristo, cantemos, porque o povo vai levantar o canto inicial, que é o primeiro ato litúrgico, juntamente com a procissão de entrada, irão começar. Em pé, cantemos. Isso se existir o comentário. Se não existir, somente o canto de entrada, o povo levanta e começa a celebração eucarística. Ok? Eu acredito que está bem explicado, né? Mas sou eu que estou falando. Então você veja na tua comunidade como que é realizado. Perceba e vá mandando para nós. O Patrick vai respondendo tudo para você. Os gestos litúrgicos que existem numa celebração. A seguir, são 3 posições corporais na liturgia. De pé, esse é o primeiro, por causa do primeiro ato litúrgico, que é a procissão de entrada. Nós ficamos em pé.
eu estou há quase 3 horas aqui em pé, porque eu fiz a adoração, depois eu fiz a missa, celebramos a missa e agora a formação para vocês. Minhas pernas já estão cansadas, mas em Deus as nossas pernas não se cansam. Como diz Isaías, fortaleça esses joelhos enfraquecidos. Firmeza, no grego chamado de proistemi, ficar firme. Quanta gente, quantos de nós precisamos ficar firmes nessa pandemia, não é verdade? A firmeza, quem nos dá é Cristo, é a Ele que nós caminhamos atrás dele. Discípulo é isso, ouve e caminha, em pé, prontidão. Segundo, de joelhos. Joelho quer dizer adoração, latria, adorar o Senhor. Fazer a genuflexão de joelhos. Genuflexão é tocar o joelho direito no chão. Eu estou exemplificando tudo e talvez para algumas pessoas isso já é muito comum e sabido, mas para outros não. E nós não devemos julgar somente pelos nossos conhecimentos. Mas tem muitas pessoas que estão começando hoje na pastoral da liturgia. E é muito importante essas informações e também a formação. Quem está começando hoje, sejam muito bem-vindos. Graças a Deus que você está aprofundando a tua parte litúrgica. E sentados, assentados na Assembleia, que também tem o sentido de escutar a palavra de Deus. No número 43, ele diz sobre esses 3 momentos. Número 43, ele vai trazer sobre os fiéis permanecem em pé, aqui da instrução geral do missal romano, no canto de entrada, enquanto o sacerdote se aproxima do altar, até a oração do dia, inclusive. Quando tem a palavra exclusive, é porque é depois. Quando for inclusive, é até aquilo. O sacerdote aproxima-se do altar, também fica em pé antes do evangelho, do canto da procissão do evangelho, na oração universal ou nas preces e na profissão de fé. Também no orar, irmãos e irmãs, no momento das oferendas, início da liturgia eucarística, e na oração eucarística até o momento da comunhão. Sentem-se os fiéis durante as leituras. Queridos irmãos e irmãs, a igreja nos oferece a primeira leitura, primeira perícope, segunda e o salmo responsorial. Você que celebra na comunidade onde o sacerdote ou o diácono não vai, celebra a palavra, precisa necessariamente ler todo o texto. Primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho. Principalmente nos domingos. Não é permitido pela liturgia, eu não gosto de usar o termo pode e não pode, porque o pode e não pode é porque você não sabe do que você está falando. Na liturgia é permitido somente ler todas as leituras, especialmente nos domingos. Elas foram separadas nos lecionários por muito tempo, com muito estudo, e ela tem todo um mistério, uma fonte que brota, que emana a palavra de Deus. E aí, a liturgia, a igreja nos oferece isso. E muitos, às vezes chega até nós algumas informações que mudam isso. Eu tomo a capacidade, eu pego a capacidade de mudar a própria liturgia da igreja por meu bel prazer. Então, as leituras que são oferecidas, primeira leitura, segunda leitura e o evangelho, e também o salmo, são próprias para cada dia, especialmente nos domingos, dias santos e também durante a semana. Nós vamos ver isso bem separadinho semana que vem. Nosso tempo já está bem curto, já estamos vamos ter que dar passos mais rápidos. Sinais de reverência, em geral, as inclinações de cabeça e corpo, que são realizadas em honra a Nossa Senhora, uma inclinação leve de cabeça, por exemplo, no momento em que diz a Virgem Maria, nos cantos, no momento da oração eucarística e no creio. E a genuflexão, que é um culto de latria e adoração.
O gesto litúrgico ele tem um sentido teológico. Por exemplo, o sinal da cruz. A Trindade Santa, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa fé, ela é trinitária. Se eu estou celebrando a minha fé naquilo que eu creio, então ela tem um sentido teológico litúrgico para nós. Então, ela é trinitária, o sentido teológico da nossa fé, que exige uma atitude interior e também uma atitude exterior, chamado de gesto. Então, ritos, gestos, palavras, ações são próprias daquele que celebra a liturgia. O sinal da cruz ele é feito 2 vezes na celebração, no início e também na bênção final. O silêncio, que vem agora a parte número 45, ele é muito importante. São 5 momentos de silêncio. O primeiro deles, antes da missa, antes de iniciar. Antes do início da celebração, é silêncio, é preparação. Depois, segundo silêncio, antes do ato penitencial, um momento de silêncio para podermos entrar na dimensão da nossa vida, dos nossos pecados, para bem celebrar o mistério. Também entre as leituras, depois da homilia, durante, na verdade esse silêncio não deveria nem ter falado, durante a consagração. O padre já falou, também o número aqui do Instrução Geral, calem-se qualquer forma de instrumentos ou músicas, é somente as palavras da consagração. E depois da comunhão. São esses 5 momentos de silêncio. Vamos lá para a procissão de entrada. A procissão de entrada, ela remonta à verdadeira caminhada do povo. Nós somos povo a caminho. E a promessa da salvação dada em Abraão. A prefiguração da profecia sobre a vinda do Messias. O Messias é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então esse é o primeiro ato litúrgico, a procissão de entrada que remonta à caminhada do povo de Israel, juntamente com o canto de entrada. Em marcha, nós entramos na liturgia, caminhamos com a cruz na nossa frente, ladeadas por velas, os ministros ali, leitores, ministros, e depois o evangeliário trazido pelo diácono. Nós temos abençoados diáconos permanentes na nossa diocese, graças a Deus, que fazem um belíssimo trabalho, principalmente, dentre eles, a proclamação do Evangelho. Muito bem feito. Continuem assim, proclamando as maravilhas do Senhor na vida dos nossos irmãos e irmãs, proclamando a boa nova. E depois, o presidente da celebração, em nome de Cristo, e depois dele seria o bispo diocesano, se for uma missa com o nosso querido Dom Sérgio. O segundo ato litúrgico é o beijo no altar. O beijo no altar, durante a missa, significa que Cristo é sacerdote, porque sua vida e missão santificam o povo. Por isso, o padre, o presidente da celebração e também os concelebrantes, junto com os diáconos, beijam o altar como centro da Eucaristia. Ele é altar por causa do sacrifício. Ele é cordeiro porque ele mesmo se oferece como vítima em reparação pelos nossos pecados. Fez-se dom, fez-se entrega. É altar porque o nosso pecado foi justificado e é colocado sobre ele. Ele, o sacrifício acontece nele, com ele e por ele. E em suas chagas, agora nesse momento de quaresma nós estamos vivendo, nós fomos curados, transformados, abençoados. A saudação do altar, o beijo no altar e também a saudação da Assembleia. Faz-se sentir a Assembleia reunida na presença do Senhor, retirada na sua maioria todas do missal romano, e em especial das cartas de São Paulo. Então a saudação não é algo criado pelo padre, mas ele é retirado do missal romano. O encontro eucarístico é movido unicamente pelo amor de Deus, mas também é o encontro com os irmãos. Eu sempre gosto de frisar isso
muitas vezes em algumas homilias que eu lembro, porque é um encontro com Deus, mas é um encontro com aquele próximo, que às vezes eu só vou ver aqui na igreja. E quando nós ficamos sem vir à igreja, como é difícil para todos nós, especialmente para os padres. É muito difícil ver a igreja sozinho, vazia, muito difícil. Mas com Deus nós venceremos. E aí é usada todas as saudações. E é uma que muito conhecida é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Logo em seguida vem o segundo ato de silêncio, com o ato penitencial, o rito do ato penitencial. No tempo da Páscoa é usado o rito do ato penitencial de aspersão de água benta, muito bonito, muito usado e muito especial, porque justamente traz a figura, a imagem, o memorial do Cristo que nos lavou, a água viva que brota, a água viva que brota com a ressurreição de Cristo. O ato penitencial, então aqui já no nosso livro, deixa eu falar para você o número 51, o sacerdote convida para o ato penitencial, que após uma breve pausa de silêncio, é realizado por todos, por toda a Assembleia. Aos domingos, particularmente, e no tempo pascal, como eu acabei de dizer, o ato penitencial recebe a bênção e a aspersão da água benta. Após o ato penitencial, segue-se o Senhor tende piedade, Cristo tende piedade, Senhor tende piedade. Se ele não for cantado no próprio canto do rito ato penitencial. Se ele for cantado com as fórmulas do missal romano. As fórmulas cantadas nos atos penitenciais, no canto do ato penitencial, são todas tiradas do missal. Todas estão ali, especialmente aquelas para cada tempo litúrgico. Agora nós estamos vivendo o próprio do tempo, que é tempo da Quaresma, ciclo da Páscoa. Esse é o próprio do tempo. Hoje que dia que é? Quinta-feira da terceira semana. Isso, terceira semana do tempo da Quaresma, ciclo da Páscoa. Muito bem. Perdão, segunda semana. Quinta-feira da segunda semana do tempo do ciclo da Páscoa, tempo da Quaresma. O hino de louvor, o Glória, é um hino antiquíssimo e venerável, pela qual a igreja congregada no Espírito Santo glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. O texto do hino do Glória, gente, nós vamos aprofundar no último encontro com a parte dos cantos, não pode ser substituído. Não pode. Ele não é inconcebível substituir o texto do Glória. O Glória que é rezado, ele deve ser cantado. Então, se o canto que você escolheu tem o texto certinho, pode cantar sem medo, seja qual for a melodia, a música, animado, feliz, não importa. O importante é que ele tenha o canto, né, a letra que contém no missal romano. É cantado e recitado nos domingos e dias solenes. Por exemplo, agora, semana que vem, dia 19, nós vamos celebrar uma pessoa muito especial na nossa igreja, chamada São José. São José é uma quebra no tempo da Quaresma, no próprio do tempo da Quaresma, porque ele entra uma grande solenidade da igreja, uma festa. Então os celebrantes vão usar branco, terá hino do Glória, prefácio próprio. Nós vamos como se durante um dia esquecer a Quaresma e celebrar a solenidade do santo São José, do querido pai adotivo de Jesus. Já estamos finalizando a oração do dia, da coleta. Isso finaliza, inclusive, os ritos iniciais que vão nos preparar e vão nos impulsionar para ouvir a palavra de Deus. O sacerdote convida ao silêncio. Esse é o terceiro silêncio, antes da oração da coleta. Oremos. E ali você, pastoral da liturgia, coloque as suas intenções. Reze sempre pelos leitores. Reze sempre
pelo testemunho cristão. E aí, depois tem a oração. Na oração está contida a centralidade de todo o mistério que vai ser celebrado, e a comunidade responde amém, com toda a força, com toda a graça. Então agora nós finalizamos então esse primeiro momento. Fomos até a oração do dia ou oração da coleta. No próximo dia, agora eu vou responder algumas perguntas rapidamente, já é 9h10, já passamos do tempo. E na próxima quinta-feira, às 8h, nós iniciamos tratando praticamente tudo o que é possível, que está no Missal Romano, sobre a liturgia da palavra. Teremos a ajuda de um diácono com a esposa, diácono Augusto com a sua esposa Luciane Rota. Eles estarão aqui nos ajudando a participar desse momento tão bem, cada vez melhor, falando das posturas do leitor, dos gestos que o leitor realiza e daquilo que ele proclama. Vamos ver as perguntas aqui que o Patrick já me enviou rapidamente. Eu já quero agradecer você que está participando. A Edmara Rafaeli, aqui o Fábio Sansana, primeiro, perguntou assim: gostaria de saber se haverá alguma alteração nas leituras diárias inerentes aos anos litúrgicos A, B e C. Fábio, no Missal Romano, ele não está contido as leituras, mas sim no livro do lecionário. Existem 3 lecionários, mais o evangeliário. Lecionário semanal, lecionário dominical, lecionário dos santos, chamado de missas votivas, e o evangeliário. São esses 4 livros litúrgicos. Nessa renovação do Missal Romano, ele não haverá alteração nos cantos, nas leituras dos anos A, B e C. Mateus, ano A, Marcos, ano B e Lucas, ano C. Ótimo. Mais uma, o Luiz Carlos perguntou: qual a previsão de aplicação das novas orientações do missal nas celebrações? Luiz, essa comissão CETEL, Comissão Episcopal para Textos Litúrgicos, ela está na CNBB fazendo essa tradução para a língua portuguesa. Então, no Missal Romano, existe os cantos que seriam próprios do sacerdote. No Missal que veio para nós, para essa equipe do CETEL, para a CNBB traduzir. Por causa da língua portuguesa, dos verbos e tudo que é trazido, e a parte da tradução, que ela é muito difícil e minuciosa, os cantos próprios do sacerdote não estarão contidos no missal. Eles vão ser feitos um livro chamado Livro do Altar, que é os cantos que o sacerdote poderá cantar acompanhado pelo órgão. Nesse missal, os cantos estão no final. Naquele que estariam entre as páginas, não estarão. Eles vão estar num livro próprio chamado Livro do Altar. Então, nós não sabemos ainda qual a previsão. Essa pergunta que você fez, eu gosto de ser bem direto. Não sabemos ainda quando que será essa nova, mas eu acredito que, no máximo, em 2 anos, vou novamente assistir o que Dom Edemar Peron fala sobre isso, e na outra semana eu trago bem certinho essa informação para você. Mas na formação que ele deu para nós, e que eu vou também colocar nos grupos para você assistir sobre o Missal Romano, ele não diz, porque é muito minucioso a parte da tradução e precisa de muito trabalho. E a equipe agora, por não poder se reunir, eles estão trabalhando toda terça-feira de manhã para fazer essa tradução. Não temos uma previsão, mas acredito e espero que logo, logo nós tenhamos um novo Missal Romano. A Edmara Rafaeli Bauser: é correto falar que tal padre vai celebrar a missa de hoje? Edmara, acredito que, se for, essa é uma visão, você perguntou para o padre Álvaro, né? Então eu vou responder o que eu penso. Se for o pároco ou o vigário da tua comunidade, não precisa.
Porque, por exemplo, aqui em Castro, ou é o padre Martinho, ou é o padre Álvaro, não tem outro padre. Mas se a tua comunidade está recebendo pessoas de fora, aí sim, você pode acolher. E queremos hoje acolher o padre, por exemplo, o padre João, que irá celebrar conosco neste dia. Seja bem-vindo, padre João. Iniciemos a nossa celebração cantando. Tranquilo? Então, acredito que não precisa ter essa proclamação de qual padre irá realizar a celebração eucarística. Paulo Sérgio Ferreira da Silva, diácono Paulo, né? Patrick, gostaria de saber se antes das leituras pode ser realizado um canto. Patrick, vem aqui responder. Paulo, eu acredito que o Paulo é o nosso diácono, sim, Paulo Sérgio, né? Ótimo. Obrigado, diácono. Que bom, eu fico muito feliz dos diáconos estarem participando, né? Que bom, Paulo sempre nos ajudava nas celebrações e ajuda nas celebrações da catedral. Paulo, mesma coisa do comentário inicial. As leituras, a proclamação das leituras, elas já iniciam logo depois da oração da coleta. Os subsídios, Deus conosco, o domingo, eles trazem um comentário inicial. E, de acordo com isso, por causa das nossas comunidades terem essa tradição de realizar um comentário, o padre Weber, ele já é um sacerdote compositor formado em órgão. Ele deu aula para mim na PUC também. Você pode entrar lá e muitos cantos da CNBB, muitos cantos que nós cantamos e conhecemos muito. Por exemplo, Eu Vim para que todos tenham vida, é do padre José Weber. Ele é uma sumidade, já está com 85 anos mais ou menos. É uma bênção ele. E o padre José Weber, ele compilou, ele traduziu, ele fez com versículos do Evangelho do dia, várias introduções para as leituras. Então a CNBB lançou esse CD para que as comunidades que têm por tradição, e é claro que a coordenação da liturgia, juntamente com o pároco, percebem que é importante ter essa preparação para as leituras e que em algumas ordenações nós também tínhamos a preparação para as leituras com um canto da palavra, com um canto que traga essa índole da celebração para nós. Não podemos dizer que é errado e nem certo, depende da organização da paróquia e da coordenação juntamente com o padre. Mas não é errado, ele vai trazer um elemento a mais para a proclamação da palavra de Deus. Luciano Bricailo, eu acredito que essa é a última pergunta, né? Última pergunta, agradeço a todos pelas perguntas muito boas, muito especial. O missal é usado somente pelo ministro ordenado, ou pode ser usado pelo ministro da palavra em uma celebração? Todas as perguntas ótimas, mas o Luciano fez a pergunta que eu estava esperando. Luciano, pena que eu não trouxe aqui, mas existe o missal chamado cotidiano. O missal cotidiano é para toda a Assembleia, para todas as pessoas. Nesse missal aqui, ele não é, como que eu posso dizer para você? O principal, porque ele é o livro que tem o ordinário da missa. Então, quem vai usar é aquele que celebra a Eucaristia. Percebeu? O centro do missal, centralidade dele, é chamada de ordinário da missa. Então nós temos essa convicção de que quem usa é o presidente da celebração, é aquele que vai celebrar. Os ministros, messes, ministro da Eucaristia, da comunhão e da esperança, eles fazem a celebração da palavra e também os diáconos fazem a celebração da palavra. O missal é uma fonte litúrgica. Então nós não podemos dizer que ele é somente do padre. Ele pode ser visto, pode ser colocado, pode ser manuseado por qualquer pessoa. Ele é uma fonte da espiritualidade cristã. Então é de todos nós.
E essa resposta minha não é só minha. Foi feita para o Dom Edemar Peron, no dia da nossa formação com ele, pela CNBB, e ele foi feita essa mesma pergunta. Então, se você quer conhecer e ter o missal na sua casa, não precisa ter esse. Você pode ter o missal cotidiano ou o missal dominical. Ali vai ter toda a estrutura da missa, o ordinário, o mistério pascal no início, o próprio dos santos na segunda parte, as orações eucarísticas e a instrução geral do missal romano. Tá bom? Muito bem, gente. Acredito que é isso por hoje. O padre já está cansado também, mas é muito especial nós estarmos reunidos. Eu quero só ver quantas pessoas que estão nos assistindo agora, participando dessa formação. O Patrick pode ver para nós. E a formação já foi enviada para você nos grupos do WhatsApp. E na outra quinta-feira, às 8 horas, nós estaremos aqui. Eu espero que você tenha ouvido bem, o som esteja bom. A imagem ela fica um pouquinho escura, porque a igreja aqui é muito grande e a iluminação é muito boa, mas por ser à noite, ela fica um pouco escura. Mas nós vamos tentar melhorar um pouco a questão da iluminação. Quero agradecer você por este primeiro momento. Em quantas pessoas? 374 pessoas que estão participando. Depois, esse material vai ficar gravado e você pode assistir na sua casa para não perder. Nós vamos fazer em 4 momentos. Quem perdeu esse momento agora, assiste depois. Vai ficar no grupo da nossa paróquia aqui, no canal da Paróquia Santana, e também depois nós vamos disponibilizar no canal da liturgia, Liturgia Diocese de Ponta Grossa. Quem puder se inscrever lá, Liturgia Diocese, Liturgia e Canto Pastoral, Diocese de Ponta Grossa. Muito obrigado, Patrick. Até a próxima. Ele que está fazendo toda essa parte da comunicação e da internet com a gente. O Júlio e o Edson, que nos ajudaram na parte técnica. E você que participou conosco. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua equipe de pastoral, sobre o aprendizado litúrgico, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos e até a próxima.